Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou a Bela e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês o meu planejamento de maio no meu Bullet Journal. E como eu mencionei no meu último vídeo, o tema desse mês vai ser Star Wars, é uma homenagem, né, no mês de maio. Então vamos lá. Gente, antes da gente começar, eu queria pedir desculpa pra vocês que a minha unha tá super feia. Eu até machuquei o dedo, coloquei esse esparadrapo aí pra não ficar nada muito feio, assim, mas eu acho que chama mais atenção, então não sei se ficou pior ou melhor, mas enfim, desculpem esse detalhe da estética do vídeo que vai ficar um pouco feio. Enfim, eu uso unha postiça há um tempão já e eu tive um problema na minha unha, enfim. Por isso que eu tive que ficar sem. Queria conseguir fazer antes de gravar, mas não consegui, então desculpem. Então aqui na capa, é claro que eu coloquei o Darth Vader, ele é o meu personagem favorito, junto com o R2-D2. É muito personagem, então, claro, eu não consegui colocar todo mundo, até porque esse planejamento demorou bastante pra fazer, até com os desenhos e tudo mais. E resolvi fazer o Darth Vader, acho que vocês viram já aí, né, no comecinho, um pontilhismo. Deu bastante trabalho, e ele foi só o primeiro desenho. Então, logo depois dele, minha mão já tava super dolorida. E aí, os outros eu pintei, né, mas só ele que eu resolvi fazer de pontilhismo mesmo, porque como é tudo preto, não sei, ia ficar estranho pintar, então eu resolvi fazer com pontilhismo. E aí eu já tô esquematizando também, eu queria fazer essa letra mais gordinha pro mês, né, pro nome do mês. E sempre fica torto, gente, normal da minha vida. Eu sou torta, então as coisas que eu vou fazer são tortas também, sem problema. Mesmo que eu faça com lápis antes, o negócio fica torto. A gente já sabe como é. Então eu coloquei a frase May the Force be with you, né? Enfim, usando o mês aí também como parte da frase, enfim. Essa gracinha aí, ficou bonitinho. E vocês vão ver também depois, mais pro final, até nessa capa também, eu vou usar alguns adesivos. Esse primeiro adesivo eu comprei de um moço que revende, se eu achar o contato dele eu deixo aqui embaixo. Os outros adesivos são da minha empresa com a minha mãe, da Pabst Monge, que eu já também falei várias vezes aqui no canal. E a gente faz alguns adesivos, em papel de adesivo mesmo, umas coisas bem bonitinhas. Então, eu fiz algumas cartelas de Star Wars, então também vou mostrar pra vocês mais no final. Aqui eu tô fazendo um dos truques, um dos milhões de truques, né, que eu faço nesse planejamento que eu vou mencionar pra vocês. Eu queria fazer essa sombrinha na letra. E eu, naturalmente, não consigo fazer, não tenho essa visão, sabe? De você olhar e falar, ai, tá bom, o negócio fica aqui do lado. Então eu fui olhando no computador a sombra das letras e fui fazendo a lápis para depois eu passar, né, a caneta. E aí também com essa caneta branca agora eu tô corrigindo esse errinho que eu fiz sem querer no capacete dele. Então eu passo 2 ou 3 camadas, eu espero a caneta secar e volto e passo de novo, porque na primeira vez ela não fica tão branquinha, né, que eu fiz um pouquinho torto, então resolvi consertar. E aí já tô começando o pontilhismo. Bom, e agora a gente tá preenchendo aí com pontilhismo, vocês estão vendo. E como eu falei, eu não sou boa de perceber a sombra do desenho, assim, de cabeça, né? Eu precisaria de uma foto de referência. E eu não achei nenhuma foto de pontilhismo, né, do capacete dele. Então, do lado direito, nesse pedacinho bem da ponta, mas do outro lado, eu acho que eu fiz a sombra ao contrário. Eu deveria ter colocado essa aglomeração de pontinhos do lado esquerdo e abrindo pra direita. Eu não sei se faz muito sentido o que eu tô falando. Mas, né, pensando naquele ponto que da onde bate a luz, enfim. Mas eu não sou muito boa nisso, então eu falei, bom, depois que eu terminei, que eu falei, acho que tava ao contrário, mas é só um detalhe, né? Então, quem é desenhista e, enfim, sabe do que eu tô falando, e vai falar, nossa, tá tudo errado. Desculpem, mas só agora que eu me liguei. E mesmo assim, eu gostei do resultado de como ficou. Eu gosto de fazer coisa em pontilhismo, eu geralmente faço umas mandalas em pontilhismo. Então eu gosto, mas nunca tinha feito um capacete, né? Tem muita coisa. Então pensar da onde bate a luz, aonde é a sombra, foi um pouco difícil. E nesse ponto também minha mão já tava dormente quase, né? E enfim, agora eu tô passando aqui pro título. Eu vou fazer esse tema bem simples mesmo em relação à cor, tá? Então eu tô usando as canetas da Pigma Micron 03, 04, 05 e 08. Também vou deixar todas elas aqui embaixo. Mas para fazer as letras, preencher... Eu tinha uma brush dessa, mas ela tava falhando bastante, então tive que acabar preenchendo com a 08, as letras, né? E para fazer o sombreadinho, eu usei 2 canetas
cinzas, né? Quis fazer mais preto e cinza pra deixar esse tema um pouco mais sóbrio. E são 2 canetas da Koi, que eu também vou deixar linkadas aqui embaixo pra vocês. Agora aqui na página do meu calendário, gente, tô muito feliz de novo, eu consegui não errar o calendário, como eu erro sempre, então mês passado e esse mês eu consegui fazer certinho, tô super orgulhosa. Porque eu falei já, né, mesmo eu planejando as coisas com lápis, eu faço torto, eu erro o calendário, é impressionante, mas tudo bem, é a vida. Então eu resolvi fazer esse mês muito parecido com o do mês passado, aliás, parecido não, igual. Então eu fiz o calendário nas mesmas proporções, com a borda arredondadinha, pegando só essa folha mesmo, em vez de pegar 2 folhas. E as semanas também, eu fiz aquela Dutch Door. Nesse vídeo, como ele tá muito comprido, eu não deixei mostrando tudo da programação das semanas, tá? Mas se vocês quiserem ver exatamente como eu fiz, eu vou deixar linkado o vídeo do mês passado. Aí eu tô fazendo o título do mês de novo exatamente igual na primeira página, um pouquinho menor só, né? Mas também pintadinho, a letra gordinha, com a sombra e tudo mais, exatamente igual. E ó, essa é uma das canetas da Koi que eu falei que eu vou usar, né? Eu uso 2 tons, esse cinza mais escurinho e um que é bem clarinho, ele é bem sutil. Então eu uso pra fazer as bordinhas, o mais claro eu usei pra fazer as divisões das semanas. Pra fazer os dias da semana eu usei a Sakura Micron 04 e pra fazer os dias do mês eu usei uma da Art Tools, que é a 01, que é que eu sempre uso pra escrever as coisas mais fininhas. E aí, claro, a gente tem a hashtag do mês, com a palavra do mês, né? E esse mês eu escolhi resistência, tanto por causa do filme, né? Enfim, quanto pelo momento que a gente tá passando, que a gente tem que ser resistente, né? Eu sinto isso, então acho que fez super sentido usar essa palavra. Bom, e aqui para as minhas datas importantes eu continuo com o mesmo layout de sempre. Os dias do mês e os dias das semanas. Eu faço um highlightzinhos nos finais de semana. Enfim, coloco também... Eu tenho meu código de cor, vou colocando algumas coisinhas durante o mês. E aqui a gente tem o próximo desenho, que eu escolhi fazer o BB-8. Ele não ficou tão perfeitinho, mas eu gostei também de como ele ficou. E aqui eu já vou falar mais um dos truques pra vocês. Alguns desses desenhos eu fiz à mão livre e outros eu peguei uma foto e fiz como se fosse um decalque, sabe? Como se fosse uma tatuagem. Aí eu passei o lápis assim nas linhas e depois eu meio que fui pintando a foto, né? Mais ou menos, em cima do lugar exatamente onde eu queria. Então é como se ele tivesse ficado com a marcaçãozinha do lápis pra depois eu só passar a caneta em cima, né? Então... O BB-8 foi um dos que eu fiz à mão livre e também fiz ele fazendo tipo joinha com um foguinho lá depois, que também não ficou muito perfeito, ele deveria sair dessa bolinha maior ali dele, né? Mas é muito complexo, gente, eu não sei fazer tudo isso à mão livre, então eu resolvi fazer assim e ficou fofo. E pra pintar ele, assim como todos os outros desenhos também, eu vou usar alguns lápis de cor da Faber-Castell. Eu não sei exatamente qual que é essa linha, mas eu vou deixar o nome certinho aqui embaixo pra vocês. Eu preferi pintar com lápis de cor porque teve uma outra vez que eu fiz esse tema já, acho que foi em maio do ano passado, e eu pintei com algumas canetinhas, algumas coisas assim, então manchou bastante a folha de trás, né? Então, acho que com lápis fica muito mais tranquilo, mais lisinha a folha, né? Então, também não corre esse risco de manchar a folha de trás.
Continuando aqui, essas próximas 2 páginas são a minha página de vibes do mês e minha página de gratidão. Eu sempre explico mais ou menos como funciona essa página de vibes, mas ela é bem simples. É, na verdade, só pra eu anotar algumas coisas mesmo. E coisas que eu tô curtindo mais fazer nesse mês, né? Como nos outros também. Então, no final do ano eu consigo ler e ver, tipo, nesse mês eu fiz mais isso do que no outro mês, enfim. E como, por exemplo, esse mês muito provavelmente eu vou colocar aqui que eu assisti bastante Star Wars, muito provavelmente. E eu tenho jogado bastante o Switch. Eu comprei um Nintendo Switch no começo do ano e eu acho que eu mencionei isso no mês passado, acho que planejando abril. Que em março eu não tinha jogado quase nada, tinha jogado bem pouquinho. Tava fazendo outras coisas também, além de trabalhar. E aí, em abril eu comprei 2 jogos que eu gosto muito, que são 2 jogos do Resident Evil. Eu comprei o 6 e o Revelations 1. E eu amo esse jogo, sou completamente apaixonada. E ao mesmo tempo que ele me desestressa, ele me estressa muito também, porque tem alguns momentos que eu não consigo passar jamais, sabe? Demoro dias pra passar alguns chefões lá, enfim. Mas é muito satisfatório matar os zumbizinhos lá, enfim, eu gosto bastante. E, enfim, outros jogos do Mario, enfim, coisas assim. Mas eu tenho jogado bastante Resident Evil e então muito provavelmente isso vai ser uma coisa que vai vir aqui pra minha página de vibes, sabe? E é isso, coisas assim, músicas, comidas, essas coisas. E aí eu decidi fazer o R2-D2 nessa página e o Yoda na outra. E esses 2 eu fiz com aquela técnica do decalquezinho que eu expliquei pra vocês. E o do R2 ele ficou um pouco achatado, acho que a foto que eu imprimi não foi das melhores. Mas mesmo assim, né, ele ficou ok, não ficou perfeito pra variar, mas ele ficou bonitinho, eu gosto bastante dele. O Yoda e o próximo desenho que eu fiz, eu gostei bastante de como ficaram. E o próximo vocês vão ver daqui a pouco, mas eu confesso que era um que eu falava, gente, acho que vai ficar ruim, porque a foto tava muito clarinha. E quando eu fiz o decalque, o lápis ficou muito claro e ficou muito pequeno, muito junto. Eu falei, nossa, vai ficar horrível de ver isso, né? Assim, os detalhes, talvez eu tivesse que imprimir maior, eu achei que ia ter que fazer de novo. Mas ficou muito bom, que é a próxima página e vocês vão ver também daqui a pouco. Se vocês viram o meu vídeo de organizando o meu celular, vocês devem imaginar do que eu tô falando, porque é a parte de finanças, então se você viu, você já sabe quem que eu desenhei. E, enfim, o Yoda também mesmo processo. Fiz o decalquezinho, passei a caneta, pintei ele, tudo tranquilo. No ano passado, quando eu desenhei o Yoda, eu fiz ele na minha página de coisas de fazer, né, a fazeres, to-do list, e eu escrevi assim, em vez de colocar to-do list, eu coloquei do or do not, there is no try, tipo como se fosse ele falando, né. Então, ficou legal, mas como eu não tô usando mais esse ano, não sei porquê, acabei não usando, eu quis colocar ele em algum lugar, então não foi na lista de to-do, mas foi aqui na página de gratidão. Eu vou deixar linkado também aqui nos cards, se vocês quiserem ver, o vídeo do ano passado, que não tá nesse canal aqui, tá num outro canal meu antigo, que eu fazia algumas coisas em inglês. Então, caso vocês queiram ver como ficou o de Star Wars do ano passado, com algumas mudanças, eu vou linkar ele aqui também. Bom, e aqui a gente tá chegando na minha parte de finanças, que sim, eu desenhei o Admiral Ackbar, eu gostei bastante de como ficou, até porque esse desenho que eu fiz dele foi com decalque, não foi a mão livre, então por isso que ficou bom. Mas ele ficou um pouco pequeno, então eu achei que talvez por isso eu tivesse que fazer ele um pouco maior. Mas com algumas canetas mais finas, eu fiz uns testes e deu certinho, então ele ficou bom, né? O meu medo era ficar muito junto o detalhe e aí ficar meio difícil de entender o rosto dele, mas deu certinho. E eu gosto muito dessa frase que ele fala, que eu também falei no outro vídeo. É uma cena muito rápida e eu gosto de relacionar isso com as minhas finanças porque eu penso nisso, do tipo, é uma armadilha, não gasta, sabe? Assim, pra gente não gastar, assim, meio que no impulso. E apesar de ser meio besta, é engraçado, eu não sei. Acho que pra mim é muito aquilo. O bom de ser idiota é que a gente dá risada de coisa tosca. Então eu gosto de colocar ali só pra ter alguma coisa divertida, assim, quando eu for falar de finanças, das minhas finanças, que geralmente é um assunto mais difícil de tratar, ainda mais quando a gente tem que guardar dinheiro. Mas eu gostei bastante de como ele ficou e, enfim, bem simples mesmo essa parte, só com o desenho dele embaixo. Agora aqui eu tô vindo pro meu Energy Tracker, que eu fiz também no mês passado, a primeira vez que eu fiz, né? Eu sempre faço um tracker de humor ou de hábitos, mas fica sempre muita coisa. Às vezes eu me sinto muito, tipo, sobrecarregada com um monte de coisa que eu tenho que ficar preenchendo, sabe?
Então, a ideia da energia eu achei bem legal, eu comecei a fazer mês passado, e eu fiz o meu Energy Tracker durante a minha semana, né? Então, eu coloquei na programação da minha semana. Mas desse mês eu quis como se isso fosse um sabre de luz, né? Então, eu vou dividir esse sabre de luz aí em 31 dias, e cada dia eu vou pintar de uma cor. Ainda não sei como eu vou fazer, quais cores eu vou usar, se eu quero fazer um sabre de luz vermelho, verde, não sei. Então, eu vou fazer alguns tons dessas cores e vou pintando de acordo com a minha energia. Aqui, gente, chegamos na última parte, que são as minhas semanas, que eu vou fazer exatamente como eu fiz mês passado. Por isso que eu pulei aqui, pra não ficar muito extenso esse vídeo, muito grande. Então, eu fiz essas abas, recortei as páginas do meio, deixei só as duas bordas que a gente tem acesso, né? Eu tenho acesso, por exemplo, a esse calendário pequenininho. Vou colar uns adesivos que eu tinha comentado antes, que esse é o adesivo que a gente faz, né, da minha empresa com a minha mãe. Então, essas cartelinhas tem de várias coisas, pode ser tipo natureza, tem flores, enfim. E aí eu quis fazer algumas cartelas do Star Wars. Então, quando eu virar essas páginas das semanas, eu vou conseguir ainda ver os adesivos, né? Enfim, coisas que eu quiser anotar também ali no cantinho, dá pra ver todas as semanas. Então, por isso que eu pulei, não deixei ela tão à mostra, porque eu já mostrei no outro vídeo. E agora, na verdade, eu só vou enfeitar mais alguns lugares com adesivos e, enfim, durante as semanas, outras páginas do mês. E é isso, acho que também durante o mês eu vou enfeitando mais com outros adesivos. E aqui tá mais ou menos como ficou tudo, né, desde o comecinho até as últimas páginas das semanas. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Queria pedir pra vocês, se vocês gostaram, pra vocês deixarem um like, me ajuda bastante aqui no canal. Comenta, se inscreve se você ainda não for inscrito. Manda esse vídeo pra alguém que você acha que vai gostar. E é isso, queria te agradecer muito por estar aqui comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!